E aí galera, beleza? Bem, na aula anterior falamos sobre tipos em Go, começamos a falar como funcionaria a orientação a objeto em Go. Vimos que é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado, não tem classes e coisas e tal, mas aprendemos a criar tipos e criar métodos para esses tipos. Se você ainda não viu essa aula e chegou nesse vídeo por acaso, volte aí, vai aparecer o cardzinho aqui em cima e você pode conferir a aula anterior, porque isso é uma continuação, então você vai ficar meio perdido. Na verdade, a gente tem uma playlist, né, que vai aparecer agora, que são só sobre vídeos sobre Go. Bem, vamos lá. Já criei a nossa A10, afinal essa é a nossa 10ª aula, e tem o nosso arquivo main.go, configurado da maneira que a gente já está acostumado, com um pacote main e uma função main inicial. Bem, na anterior aprendemos a criar tipos, né? Então, sobre isso tem a palavra reservada type, onde a gente dá um nome para esse tipo, vamos dar username aqui, e define um tipo do qual ele vai estender, digamos, um tipo no qual ele se baseia. No nosso caso aqui, uma string, tá? Um tipo primitivo. Aqui eu posso instanciar o meu tipo, vou var tá? Username. Então eu tenho u igual a zeu cxb e fmt.print ln u, beleza? Vou executar isso aqui, go run main, e eu tenho zeusxb funcionando, certo? Então, como eu faço se eu quiser ter mais coisas no meu usuário? Eu vou ter que ir criando outras coisas, username, age, deixa eu ver, username, age, e-mail, live, e esses dados vão ficando sem nenhuma ligação, não faz sentido isso. Então, como eu faço para ter um tipo que agregue tudo isso? O que seria mais ou menos como uma classe com propriedades. Como isso funciona no Go? Bem, claro que dá para fazer, né? Poxa. Para isso, a gente tem na outra palavra reservada, que é struct. Ou seja, a gente vai criar uma estrutura, um tipo estrutura. Vamos ver. Eu vou criar aqui user, tá? E ele é uma struct. Beleza? Ok. Bem, e aqui a gente tem name, que é uma string. A gente pode ter age, que é um int. A gente pode ter, que mais? A gente pode ter live, que é um boolean. Vocês estão vendo que eu coloco tudo com letra maiúscula aqui no caso. Isso é por conta do tipo, se ele vai ser exportado ou não. A gente vai chegar nisso, eu vou explicar nisso quando for falar sobre pacotes. Mas por enquanto vamos deixar isso assim, tá? Vamos lá. Então eu já criei meu tipo e vou instanciá-lo aqui. Para instanciar o tipo, eu posso vir aqui criar vou criar direto, falar que ele é um user, tá? Se eu fizer isso aqui, ele vai criar o tipo como sendo um tipo vazio, ou seja, ele vai iniciar tudo isso aqui, name, age, life, com seus respectivos valores para vazio, ou seja, uma string vazia, 0 e false, tá? Vamos exibir isso aqui. String vazia, 0 e false. Muito simples, muito fácil de fazer. Se eu quisesse inicializar isso, como eu faria? Deixa eu voltar aqui, deixa aqui. Eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira é, caso eu não saiba a ordem em que o tipo foi criado, em que as propriedades foram passadas, eu posso vir aqui e especificar. Ou seja, caso eu não saiba ou caso eu queira deixar alguma sem preencher. Vamos mostrar. Age pode ser 19 e name Eliseu. Vou executar isso aqui. Reparem que o live aqui ficou vazio. Eu posso fazer isso dessa forma. Eu poderia também
ter preenchido ele. Opa. Porém, o importante saber é que se eu estiver setando os nomes das propriedades, eu posso colocar ou não, colocar ou omitir, eu posso alterar a ordem, né? E a declaração fica menos complicada. Bem, e vou remover aqui. O outro modo de eu fazer isso é assim, mas assim eu sou obrigado a seguir a ordem, ou seja, e aí ele funciona tranquilamente. Se eu remover aqui o último, no caso, ele vai dar problema, tá? Então, se eu quiser iniciar valor faltando ou quiser especificar qual é certinho, eu tenho que fazer daquela outra forma. Bem, vamos deixar assim. Então, aqui eu tenho bonitinho o meu tipo struct, meu tipo estrutura mais complexo aqui. E agora, se eu quiser criar um método para ele. Bem, nós já descobrimos que para criar um método para um tipo é muito simples. Vou criar um tipo username que vai ter tipo age, que é um inteiro, tá? E ele vai ter aqui um método envelhecer, tá? Esse método vai pegar esse A e vai falar que ele é igual a A++. Porque não posso atribuir de volta a ele. Então, ou faço isso ou faço isso aqui, não igual, né? Poxa, cara. Então, é só isso. Bem, porém a gente sabe que se a gente executar isso aqui, né? A ponto né? Tem que distanciar, né? A igual oh Jesus, var a age a igual a 19. Posso vir aqui a ponto envelhecer e exibir .println. Nesse caso, a gente sabe que se eu fizer isso aqui, ele vai mostrar o 19 para mim. Então eu sei que eu tenho que passar aqui, né, um ponteiro, certo? E nesse caso, eu tenho que vir aqui e falar que é um ponteiro também. Não, na verdade, fazer o inverso. Falar que eu quero usar o valor do ponteiro. E aí, funciona tranquilamente. Bem, vamos criar então um método para o nosso tipo user. Vamos lá. Tirar ele aqui. Vamos criar. Para criar um método com um tipo estrutura, um tipo struct, é da mesma forma. O user. Vou criar também o envelhecer, tá? Não vou criar o morrer, tá? E o que acontece? Ele pega o ponto live e coloca igual a false, tá? Bem, aqui a gente sabe então que isso aqui é uma cópia, então vamos colocar aqui isso aqui. Pensando assim, a gente tem que pôr aqui também o valor, né? Do jeito que a gente aprendeu. Bem, não é bem assim, né? No caso do nosso struct, a gente tem que remover isso aqui e basta falar que você quer passar um ponteiro, que ele já vai saber o que fazer aqui. Então, se você fizer isso aqui e tentar lá executar seu código bonitão, do jeito que você pensa, vai dar um erro, tá? Então, você precisa passar dessa forma. E aí, ele vai funcionar bonitão aqui pra gente. Então, eu estou exibindo ele aqui, ó. Vou exibir até o live, tá? Você vê como funciona. É só dar um ponto. E aí eu vou chamar o método, que é o ponto morrer, faleceu, tá? Então antes disso, antes dele morrer, eu vou falar assim, fmt.println
faleceu. Legal? Então vamos lá. Go run main. E o nosso faleceu aqui. E aí fica false live. Beleza? Então é isso, galera. A aula de hoje foi bem simples pra gente ver como criar tipos mais complexos. Na próxima aula a gente vai ver que é possível a gente criar tipos a partir de tipos que a gente já criou, tá? Que a gente tem uma coisa parecida com herança, a gente tem interface, tudo isso a gente vai ver. Mas fiquem calmos que ainda vai chegar aí. Então, obrigado por vocês que assistiram. Não esqueça de deixar um likezinho aí para ajudar a gente. Comentário, feedback sempre é bem-vindo. E também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui!